Vamos nos colocar em pé, queridos. Abre comigo o Salmo de número 113. No versículo 7, nós vamos ler até o 9. A palavra de Deus diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem, Espírito Santo, falar conosco nessa noite, de uma maneira que seja profunda, Senhor, que a Tua espada possa marcar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Que essa palavra possa acrescentar vida em nós, ensinamento, sabedoria, entendimento, Senhor. Porque nós queremos ser um povo, Senhor, que anda nos Teus trilhos e na Tua palavra, porque o próprio Jesus disse que as palavras são vida eterna. E o povo de Deus não pode viver vida eterna se não tiver a palavra de Deus. Então fala conosco, Senhor Jesus, como mestre que o Senhor é. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. Amém? Você pode se sentar, querido. Os que não são virão a ser. Como Deus está interessado, querido, nos que não são, para que Ele possa mostrar a sua glória e o seu poder e fazer com que os que não são venham a ser. Nós vemos isso na personalidade do Senhor, no caráter de Deus. Você vai ler os evangelhos, vai ver que parece que Jesus procurava só aqueles que não ia dar certo, né? Tanto para os seus discípulos, nós vamos ver que não eram os melhores, mas que Jesus investiu neles e fez deles homens santos de Deus, cheios do poder, cheios do Espírito, homens pelos quais Jesus fazia sinais e prodígios e milagres. Então nós vemos Jesus fazendo isso o tempo todo. Nós vemos Jesus indo ao ladrão, Jesus indo à prostituta, Jesus indo àqueles que ninguém acreditava, aqueles que eram as escórias da sociedade, para que nele Jesus fosse glorificado. Amém? Porque quem já está cheio de si, ali não há espaço para a glória de Deus, certo? Então quando nós temos que olhar para nós e ter entendimento que nós precisamos viver uma vida, querido, sabendo que nada nós somos, amém? Somos pó, somos erva que murcha, somos a neblina que se espalha, mas Jesus vivendo em nós, a glória dele vai permanecer, amém? Quando nós estivermos cheios de nós, aí não há espaço para Jesus Cristo. Mas eu dei esse salmo aqui, né, como base, dizendo que ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ele vai falando a mesma coisa, querido. Faz da mulher estéril, que naquela época, hoje eu não sei como as mulheres enfrentam isso, mas naquela época ser uma mulher estéril era a pior das desgraças. Mas está dizendo aqui, ele faz a mulher estéril que viva em família, que tenha filhos e seja alegre mãe de filhos. Mas eu quero falar de uma personagem chamada Raabe. Eu quero que você vá lá comigo em Josué capítulo 2, sexto livro da tua Bíblia. Josué capítulo 2, versículo 1. Olha o que Deus pode fazer com alguém que não era nada, alguém que era pecaminosa, mas Deus tem as suas maneiras, querido, de trabalhar no coração das pessoas. E aqui nós vamos ver quando Josué chega, antes de atravessar o rio Jordão, ele envia 2 espias para conquistar a terra que Deus tinha prometido. E olha o que acontece aqui, Josué capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Que interessante a misericórdia de Deus. Você vai ver que os 2 espias poderiam ter escolhido um lugar melhor, não meretriz, não uma casa onde havia uma prostituta.
Mas aqueles dois homens eram testemunhas de Deus, eram homens de Deus, mas parece que Deus direcionou eles na casa errada, na casa de uma prostituta. Eu creio que tinha casa de muitas pessoas melhores para eles estarem, mulheres e homens de família, mas eles entraram na casa de uma prostituta. E eu consigo ver aqui a misericórdia de Deus. Aquela que para Jericó não valia nada, aquela que era um trapo, mas Deus olha o coração dessa mulher. Você vai entender conforme nós vamos andando no texto, como era o coração de Raabe. E muitas vezes a gente julga as pessoas que estão em pecado, mas elas estão em pecado porque ainda não conheceram Jesus. Mas às vezes o coração dela, mesmo no pecado, é melhor que o nosso, em muitos aspectos. Nós vamos conhecer a vida de Raabe. Mas aqui eu vejo a misericórdia de Deus. E Deus quis que Raabe recebesse 2 espias, né? Então eu consigo ver aqui Deus, já começamos essa história vendo Deus com a sua misericórdia. Nós não somos melhor que ninguém, viu, querido? Como tem aquela frase, como é que é? Quando a gente prega, quando a gente evangeliza, nada mais é que um mendigo dizendo ao outro onde tem pão. Só isso. Nós não somos melhor que ninguém. Nós descobrimos onde tem pão. Jesus é o pão da vida. Mas eu continuo ainda sendo o dependente dele. Aí, quando eu vou evangelizar, eu não sou melhor do que aquele que ainda não encontrou Jesus. Só vou dizer para ele, querido, o que você está procurando eu também já achei. Tem um lugar que tem pão para nós. Vamos lá comigo, e você leva. Amém? Aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Vamos para o versículo 4. Essa mulher recebeu, na realidade, 2 homens de Deus. E vamos ver o que Deus vai fazendo aqui. Versículo 4 diz assim: a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Então foram lá perguntar: ficamos sabendo que tem espias aí. E ela diz: realmente veio a mim, né? E ela havia, aqui no começo vai dizer assim, essa parte que eu quero pegar, que ela havia tomado e escondido os 2 homens. Querido, esses homens eram de Deus, sim ou não? Eram de Deus. O que eu aprendo aqui? E Raabe já começa um princípio aqui, mesmo não sendo de Deus, que tudo aquilo que é de Deus eu devo guardar. Tudo aquilo que vem de Deus, seja a palavra, seja a presença, seja o Espírito, seja o poder, seja o dom, seja o ministério, tudo que vem de Deus eu tenho que guardar, eu tenho que colocar dentro desse baú e não perdê-lo. A palavra de Deus não diz assim não está lá. Salmo 119, 11. Guardo no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Você vai ver que essa mulher, por guardar esses homens, ela recebeu a bênção maravilhosa do Senhor. A graça do Senhor veio na vida dela. E sabe que às vezes a gente aprende a palavra, a gente não guarda a palavra, a gente só aprende. Mas se não guardar, disso não vale nada. Aí a gente às vezes recebe um toque do Espírito, uma porção do Espírito, e a gente não zela por guardar aquela presença. E às vezes até saindo do portão para fora, a gente já está fazendo coisas que a gente já está perdendo, já está vazando o que nós recebemos de Deus. Então eu tenho que guardar as coisas que Deus tem me dado. A cada ouro, a cada prata, a cada pedra preciosa, eu tenho que guardar dentro do meu coração. Amém? Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. Eles estavam escondidos por causa dos homens que vieram ali. Aí eles foram embora, ela subiu lá no eirado para falar com ele e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós,
quando saís do Egito. E também o que fizesse aos 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que ela estava fazendo aqui, querido? Ela não era prostituta, ela não era uma mulher que não tinha nada a ver com as coisas de Deus, mas o que ela acaba confessando aqui? Ela acaba confessando Jeová. Nós temos ouvido o que o seu Deus tem feito, nós temos sabido que Ele secou o Mar Vermelho, nós temos sabido quanto Deus está com vocês, e temos sabido que o seu Deus é o Deus lá em cima no céu, mas também é Deus aqui na terra. Perceba que uma mulher prostituta estava fazendo uma confissão. E ao mesmo tempo que ela estava confessando, eu creio que Deus estava limpando a vida dela já ali. Porque quando um homem e uma mulher reconhecem a autoridade de Deus e reconhecem a Jesus como Senhor, Deus já começa um trabalho no coração dele. E ela foi tirando para fora do coração dela os balaíns, porque esse povo era muito idólatra. Mas quando aqueles 2 espias estavam ali, homens de Deus, ela recebeu na casa dela. Foi uma bênção para ela. Lembra quando nós pregamos de Jonas? Jonas, quando entrou no barco, foi uma maldição para aquele povo que estava ali, porque ele era rebelde e veio a tempestade para afundar o barco lá, até que ele foi engolido pelo peixe. Aqui, ela recebe 2 homens de Deus e ela começa a fazer uma confissão. E enquanto ela confessa, querido, os balaíns, a idolatria foi sendo colocada para fora e ela foi confessando, porque a Bíblia diz que com tua boca você confessa. No coração você crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas com a boca, para a fé você confessa e pela fé você confessa. Então quando ela começou a dizer, Jeová, o Deus de vocês, eu estou reconhecendo que é Deus no céu e é Deus na terra. Olha que interessante o trabalho de Deus. Querido, Deus não dá tiro no escuro. Deus não investe na coisa errada. Deus, quando olhou aquela prostituta e amou ela, até antes da fundação do mundo, Ele já sabia do coração dela, Ele já sabia que ela iria confessar a Ele como Senhor dos céus e da terra. E Ele diz, esses 2 espias vai parar, é na casa dela, eu preciso que ela me confesse. E ela confessa o Senhor. E você vai ver ali mais para frente um pouco, quando Josué conquista a terra e o povo de Deus, olha lá, o povo de Deus de Israel entra em Canaã, eles acabam fazendo o contrário do que essa mulher fez. Eles começam a se dobrar a outros deuses. Foi aí que Deus se irou com eles. Como que eu sou Deus dele, tirei eles do Egito, escolhi esse povo e agora eles vão render adoração a outros deuses? Essa mulher fez o inverso. Ela com certeza cria em Baal, porque era um deus de Canaã, né? Ela tinha os seus balalins, e aí o que ela faz? Ela faz o inverso. Ela coloca os balaíns para fora e diz, Jeová é Deus. Isso acontece na igreja hoje, querido. Muitas pessoas, muitos crentes velhos, de cadeira, crentes que estão aí, que na realidade acabam com o decorrer do tempo se dobrando a outras coisas. Às vezes não é um Deus de madeira, mas é o dinheiro, sei lá, tanta coisa que as pessoas andam se dobrando. E aí vem um pecador, se converte, entrega a vida para Jesus e nunca mais se dobra a outra coisa, a não ser ao Senhor. Olha que interessante, ela se dobrar ao Senhor. Versículo 12, vamos lá. Agora, pois, ela vai fazer um pedido a esses homens, né? Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Por que Deus teve misericórdia de Raabe? Porque Raabe tinha um coração misericordioso.
Você não pode exigir misericórdia de Deus se você é uma pessoa que não tem misericórdia de ninguém. Ela diz assim, olha, agora vocês vão jurar por Jeová. Assim como eu usei de misericórdia para convosco. Aqueles homens estavam na mão dela, querido. Estava ou não estava? Ele estava escondido lá. Chegou os caras que o rei mandou ver lá se estava lá. Porque sabia que tinha passado na casa dela. Ela podia dizer, ó, está lá em cima. Eles iam morrer. Ela usou de misericórdia porque ela sabia que eram homens de Deus. E ela diz, porque eu usei de misericórdia com vocês, agora que eu peço que vocês usem de misericórdia para com a minha casa. Então por que Deus usou de misericórdia? Porque ela tinha um coração misericordioso. Isso é uma coisa que atrai os olhos de Deus, do nosso Pai. É quem tem um coração de misericórdia. Tiago 2,13 vai dizer, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de... O camarada não tem misericórdia, na hora que o juízo de Deus vem sem misericórdia. Não tem misericórdia. Como ele vai pedir misericórdia se ele é uma pessoa que não tem misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo, porque se você tem misericórdia, muitas coisas Deus vai poupar na sua vida por causa da misericórdia que você usa para outros. Lembra da parábola do credor? Do credor compassivo, como é que é lá? É isso, né? O rei disse para chamar lá um camarada que devia 10.000 talentos. Olha, era muita coisa. E aí ele foi lá diante do rei, misericórdia, ele pediu misericórdia. Eu não consigo pagar, eu não tenho como pagar. O rei disse, tá bom, eu te perdoo então. E foi. Saindo dali ele já pegou, encontrou alguém que devia só 100, parece 100 talentos. Ele pegou o cara para o pescoço e colocou na cadeia até que ele pagasse os 100 talentos, que era uma mixaria perto do que ele devia. Foram contar para o rei. Quando o rei ficou sabendo, ferveu o sangue dele, porque aqui diz, o juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E ele disse assim, o rei, eu perdoei 10.000 talentos e você não consegue perdoar 100 denários. Aí colocou ele na cadeia até que ele pagasse tudo. Ou ele foi, como é que diz lá? Ele foi açoitados, não, perturbados pelos verdugos. São pessoas que não têm misericórdia, vivem desse jeito. Você percebe que ela tinha, olha, ela era uma prostituta, mas Deus olhou um coração nela. Essa mulher está em pecado, mas ela tem uma misericórdia, ela tem um coração que me atrai. Ela tem algo bom nela que me atrai e eu vou trabalhar na misericórdia dela. Porque ela tem um coração misericordioso, eu também vou ter misericórdia dela. Amém? Então, querido, tenha sempre misericórdia. Age sempre no perdão. Amém? Outra coisa que nós vemos aqui no versículo 13 agora, é que ela não era egoísta, porque ela diz assim, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então ela não pensou nela, querida, ela pensou na sua família. Era uma prostituta, mas tinha família. Olha, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho os irmãos. Dá para vocês também salvá-los. Olha quanta misericórdia tinha esse coração, sendo uma mulher pecadora. Ela teve misericórdia dos 2 espias e depois ela intercede por quem? Pela sua família. Então nós temos que ter misericórdia, querido, para com todos. E não podemos esquecer da nossa parentela nunca. Esse negócio de dizer assim, isso aí vai para o inferno mesmo, não tem jeito. Não existe isso, querido. Seja sempre na brecha pelos seus familiares, sempre na brecha por aqueles que são seus chegados, que são sangue do seu sangue. Vamos estar sempre intercedendo e pedindo a Deus misericórdia pela vida deles. Amém? Deus ama um coração assim. Você tem que olhar para Raabe aqui e você tem que aprender com a prostituta. É até engraçado falar isso. Nós temos que aprender com essa prostituta. Aí Mateus 7,12 vai dizer assim. Espera aí que eu não cheguei lá ainda. Nós acabamos de ler o 13, não foi? Vamos para o 14 então. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá
pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Gálatas 6,7 diz aqui, aquilo que o homem planta, isso também ele vai colher. Ela plantou misericórdia, e eles disseram, pois sim, quando nós viermos aqui, também usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Porque nós vamos vir aqui para queimar tudo. A ordem de Deus era, entra em Jericó, queima tudo e mata tudo. E ela estava no pacote, querido. Mas eles disseram, você usou de misericórdia, nós viremos aqui e também usaremos de misericórdia e fidelidade contigo. Olha que interessante, o que planta, colhe. Então tudo que você quer que aconteça com você, faça também com os outros. Nós temos o defeito de ficar esperando que as pessoas venham fazer conosco, para depois dizer, bom, já que ele fez, agora também eu vou fazer. Não, faça você com os outros aquilo que você queria que os outros fizessem com você. Isso é ordem do Senhor, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também vós, também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer cumprir a lei? Faça com os outros aquilo que você desejaria que fizesse com você. Eu queria que as pessoas fossem mais amáveis comigo. Seja amável com todo mundo. Que plantando você vai colher esses frutos também, né? Porque eu sempre digo aqui que os frutos do Espírito não é para nós, é para os outros. O amor não é para você comer. Você dá o fruto do amor para o irmão saborear. E às vezes até aquele que não é um irmão, até aquele que nem merecia, mas você está dando amor para ele. Você pode ter certeza que uma hora vão dar frutos também para você comer. Você vai sentir o amor das pessoas. Amém? Então, a gente tem que fazer com as pessoas. Não ficar esperando, querido. Vai e faça. O que você quer que faça com você, faz com os outros. Vamos para o... Nós estamos no versículo 14, versículo 17. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizesses descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os seus amigos e toda a família de teu pai. Versículo 21. E ela disse, segundo vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. Ela atou o cordão de escarlata à janela. Querido, já que ela entendeu que tinha que pendurar um cordão, porque eles desceram pela janela. Talvez o que dá a entender no texto, que a própria corda que eles desceram já era esse cordão escarlate, que foi sendo amarrado para eles descer por fora, no muro, né? Porque eles estavam fugindo. Mas assim que já desceram, aquela marca já ficou lá. Ela entendeu o recado. Então o que nós vemos aqui? O selo de uma aliança, que é o cordão do fio de escarlate. Para a salvação, tem que existir uma aliança. Para a salvação, precisa existir um pacto. Precisa existir um fio de escarlate, um cordão vermelho. E o que nos lembra isso? Que nós estamos em uma nova aliança no sangue de Cristo. Sim ou não? Nós já fazemos parte dessa aliança. Então, enquanto também nós estivermos debaixo desse sangue, nós estaremos salvos. E era uma coisa que parecia boba. Porque ele diz, olha, se tiver esse fio escarlate na janela, a tua casa não será destruída. E se ela colocasse um fio azul? Eles não teriam compromisso. O nosso compromisso é fio escarlate. Porque tudo na Bíblia é um tipo. Por que escarlate? Escarlate é sangue, é cor de sangue. Porque já falava de Jesus, querido. Que a nossa vida não ia ruir, que a nossa casa não ia cair, que a nossa vida não seria perdida, que a morte não estaria em nós, porque nós estaríamos colocando sangue como marca da nova aliança que Deus fez em Cristo Jesus. Amém? Essa aliança está em nós. Qual que é a marca? A marca é o sangue. Lá em Apocalipse vai dizer, né? João tem uma visão daqueles que subiram e venceram por causa da palavra e do sangue do Cordeiro. Olha que interessante. Venceram por causa do sangue.
estavam no céu com a vitória na mão por causa do sangue do Cordeiro. Querido, nós não vamos vencer. E nós não vamos sair desse mundo para um melhor e sublime, excelentemente melhor, se nós não estivermos debaixo desse sangue. Amém? O sangue de Jesus tem poder. O inimigo tenta derrubar, o inimigo tenta balançar. Está lá o fio de escarlate. Deus tem uma promessa e a casa não cai. Pode cair todo ao redor, mas você fica lá. Por causa do fio de escarlate que está na tua vida. Não é porque você é mais bonitinho. E não é porque você diz, eu sou evangélico, já fui batizado nas águas, não é nada disso. É por um simples detalhe, a nova aliança no sangue de Cristo que está sobre ti e sobre a tua casa. Eu li qual versículo? 21, né? Vamos agora para Josué, capítulo 6. E o versículo 22, aonde acontece lá, que eles rodeiam Jericó 7 dias, e no 7º dia eles dão 7 voltas, e toca a buzina, e eles gritam, e aí vai cair as muralhas, né? Aí no Josué 6, 22 vai dizer assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e atirai de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Aqui, querido, eu já estou até adiantando, aqui já tinha rodeado e caído. Só que a casa dela ficava em cima do muro, diz o texto, nós não lemos. Ficava bem em cima do muro. O que você entende? Se eles subiram lá para tirar ela de lá, e deve ter subido por esse mesmo fio escarlate, é porque onde estava a casa dela, bem em cima do muro, o muro não caiu. Então Deus olhou e teve misericórdia e honrou a aliança que os seus homens fizeram, porque era ele mesmo fazendo através dos homens. E quando ele mesmo balançou para que tudo caísse, Deus segurou e diz: essa casa não vai cair. Aqui tem a marca de sangue, aqui tem a aliança, aqui tem uma mulher pecadora, mas que me confessou e disse que eu sou Senhor dos céus e da terra. Querido, quando você for orar, você pode usar essas palavras da Bíblia. Não é errado, não estamos colocando doutrina, mas você pode dizer até porque você faz parte. Paulo vai dizer que nós somos os judeus espirituais. Então você não deixa de ser um judeu. Então quando você orar, você pode orar como os homens. Elias orou no monte, como Josafá orou no monte. Ó meu Pai, meu Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e meu Deus, porque é Deus de alianças. Deus que estava com Raabe, Deus que teve misericórdia de Raabe, tenha misericórdia de mim. Deus que é Deus nos céus, mas também é aqui na terra, também é na minha vida, também é na minha casa. E você vai orar ao Senhor. E Deus gosta desse tipo de oração sincera, querido. Não precisa ter muitas palavras, mas que tenham palavras sinceras. Amém? Então, onde que eu parei aqui? Subiu lá para tirar ela por causa da aliança. A casa dela não caiu. Versículo 23. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Olha aqui no 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó. Amém, querido? Olha como Deus guarda a sua aliança. Você vai ver que ela não foi Raabe, não foi só salva aqui da destruição de Jericó, como ela veio a morar no meio do povo de Deus. Tirou ela, colocou fora do arraial. Depois vai dizer que ela veio habitar no meio do arraial. Ela veio habitar no meio do povo de Deus. Ela não era povo de Deus. Ela era uma mulher cananeia. Aí por causa disso que ela fez, da misericórdia, dela confessar ao Senhor que é Deus dos céus e da terra, aí Ele faz com que ela venha habitar e fazer parte do povo de Deus. Amém?
Nós não éramos distantes e longe. Viemos fazer parte do povo de Deus. Hoje nós fazemos parte daqueles que foram adotados pelo Pai e somos chamados filhos de Deus. Nós não habitamos mais fora do arraial, mas por causa, não éramos mais bonitinhos, éramos pecadores, talvez ser pior que Raabe, mas viemos a ser colocado no meio do arraial para participar e ser abençoado como povo de Deus. Amém, querido? Você crê nisso? Fazemos parte da promessa de Israel, estamos no meio desse povo. Para concluir, eu quero ler 1 Coríntios, aliás, mais 2 textos, mas olha que interessante. Aqui no 1 Coríntios, capítulo, não sei o que eu pus 27, deve ser, alguém acha depois aí para mim. 1 Coríntios, que vai dizer, pelo contrário, deve ser lá no comecinho, 3 ou capítulo 4. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sábado na escola bíblica ainda estava vendo um 18 que era parecido. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então não importa o que você foi, e sim o que você vai se tornar. É isso que nós temos que estar preocupados. Não importa o que eu fui, mas importa o que eu vou me tornar. O camarada às vezes está na cadeia e é um escória da sociedade, não devia nem estar vivo, é o que a gente fala. E de repente não é que Deus vai lá e Deus visita esse coração, e esse homem tão mau, tão ímpio, que fez coisas terríveis, que tem um passado negro, manchado. E aí não é que ele entrega a vida para Jesus e Deus tira ele da cadeia e ele se torna um homem de Deus, e ele começa a evangelizar e ser luz. Para confundir quem, querido? Quem acha que é. Para confundir quem acha que é. Estava lá os maiorais, os sacerdotes, os príncipes, que não conseguiam ressuscitar nenhuma mosca. Aí vai Pedrão, pescador, caipirão, bem simples, que era quase um analfabeto. Claro que ele sabia ler e escrever, mas era bem... Aí ele vai lá no Templo Formosa, e que os sacerdotes passavam sempre ali, e talvez até dava uma moedinha para dizer, alguém está filmando, tem WhatsApp aí, tira foto, eu estou dando moeda para o rapaz aqui, eu sou bom. Mas não conseguia tirar aquele homem daquela situação. Todo lá, com as pernas coxo, não andava, dependendo de esmola. Aí vem Pedro, que não era nada, e os sacerdotes falam, quem que é esse rapaz? Aí ele diz, rapaz, me dá uma moeda. Pedro e João olham para ele e dizem, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, que vale muito mais que ouro e prata, o Rei do Universo, em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E não é que ele pula do chão e sai dando glória a Deus dentro do templo? Deus pega as coisas humildes e que não são, para confundir quem acha que é. Quem era Raabe? Uma prostituta perdida numa grande cidade, mas Deus a encontrou. Querido, nós não encontramos Deus. Que dia que você encontrou Jesus? Não, que diz que Jesus me encontrou. Eu não encontrei ninguém, eu não sabia nem onde Jesus estava. Mas ele veio ao meu encontro, é ele que bateu na minha porta. Não foi eu que procurei ele, pus a porta e disse, Senhor, bate aí para o Senhor entrar. Esse texto de 1 Coríntios 1 aqui, querido, é lindo. E Deus não muda, viu? O mesmo Deus da eternidade passada é o mesmo hoje e continuará sendo do mesmo jeito. Ele achou graça em Raabe. Você vai ver que ele achou graça em Abraão, que também era um rapaz perdido na cidade de Ur, uma cidade idólatra, um homem perdido. Eu vou fazer uma aliança contigo, rapaz. Você vai ser pai de uma grande nação.
E vai ser pai de multidão, e muitas famílias, as famílias da terra todas serão abençoadas por causa de você. Inclusive nós estamos aqui hoje sendo abençoados por causa da aliança de Deus com Abraão lá. Sim ou não? Sim. Quem está dormindo diz amém. Não, não diz não. Deus, querido, tem a sua maneira de trabalhar e é gostoso servir esse Deus desse jeito. A hora que a gente pensa que não vai dar, e Deus mostra para a gente que dá. A hora que a gente está querendo jogar a toalha, Ele vem e faz o milagre e diz, está vendo? Eu estou com você. A hora que você pensa que vai ser queimado, Ele fala, não, não, olha aí, eu não queimou nenhum fio do seu cabelo, estou com você, eu te ajudo. Você não está sozinho não. Ah, Senhor, mas eu sou um Zé Ruela, eu sou ninguém. Ele falou, mas é de você que eu gosto do Zé Ruela, do Zé Ninguém, porque eu preciso manifestar a glória em você. Que o dia que você achar que é alguma coisa, eu já não posso fazer mais nada. Amém, querido? Enquanto Paulo achou que ele era o cara, e mandando matar cristão, querido, Deus não fazia nada na vida de Paulo, e ele achava que estava servindo a Deus. Mas quando ele cai do cavalo, e Jesus pega ele, aí Paulo diz, olha, eu considero tudo aquilo que eu achava que eu era como esterco, como lixo. E hoje eu vivo só para Cristo, e Cristo vive em mim. Amém? E para encerrar, nós vamos ler mais 15 passagens. Mentira. O que acontece com Raabe? De uma prostituta, ela se transformou mãe de filhos, ela casou, ela teve uma família. Olha, dá para fazer um filme lindo, né? Não sei se tem o filme de Raabe, deve ter. Não sei como é que as pessoas fazem, porque enche uma linguiça na hora de fazer um filme e bota coisa que não tem nada a ver. Mas, querido, foi uma coisa linda. Ela teve um marido. Antes ela não tinha, ela tinha homens. Agora ela teve um marido. E com quem que ela casou? Vamos ver se você sabe com quem que ela casou. Com um homem que era povo de Israel. Um homem que era israelita, da tribo de Judá. E Jesus vem da tribo de... Deus coloca uma prostituta para fazer parte da parentela de Jesus. Oh, que Deus maravilhoso! Ela foi mulher de Salmão, que é muito gostoso, né? Hoje está caro, né? Ela foi mulher de Salmão. Vou até colocar o texto que está lá em Mateus, confirmando isso, né? Salmão gerou de Raabe, olha lá. O Salmão era um da tribo de Judá lá, acabou casando com ela. Ela estava no meio do arraial lá. Ele diz, ô mulher linda, eu quero essa mulher para mim. Casou com ela. Dela nasceu Boaz. Você lê o livro de Ruth, que também, olha, podia encaixar num estudo longo numa escola bíblica. Ruth também foi uma mulher que ela era lá de Moabe, moabita. Ela voltou com sua sogra Noemi para Judá, para Belém. E Ruth, querido, se não fosse Boaz ir lá e receber ela como esposa, a Noemi não tinha sua terra de volta. Olha que interessante, também foi outra mulher que estava numa situação difícil, pegando espigas que caíam da colheita, acabou casando com o dono de toda a plantação, Boaz. Mas olha lá, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Vai na sequência. Então Boaz é filho de Raabe. Este de Ruth, Boaz casou com Ruth e gerou Obed. Então Obed é o que de Raabe? Neto. E Obed a Jessé. Jessé o que é de Raabe? Bisneto. E Jessé gerou quem? Olha, ela era trisavó de Davi, o rei mais conhecido de Israel. E Jesus era chamado filho de quem? De Davi. Agora fala para mim que coisa linda, uma mulher que estava lá, prostituta, uma vida toda errada, que ia morrer junto com aquele povo, mas Deus olhou o coração dela e disse, olha, eu sei que se eu mandar 2 homens de Deus, eu sei que se eu mandar 2 evangelistas aí, eu sei que se eu mandar alguém aí que é do meu povo, ela vai se dobrar a mim e vai me servir. E porque ela vai me servir e ela não é nada, eu vou colocar ela na genealogia do meu filho Jesus. Se você ler a genealogia de Jesus, você não vai ver só ela como muitas outras pessoas que não eram nada. O próprio Davi também não era, viu, querido? Estava lá no meio do mato, o dia inteiro, só olhando ovelha
e com aquele cheiro de ovelha, e não tinha mais, o fim dele era cuidar de ovelha, morrer cuidando de ovelha. Aí Deus olha o coraçãozinho dele lá, com a sua harpa, né? O Senhor é o meu pastor, e nada. Falou, opa, esse rapaz está mexendo comigo, vai ser rei de Israel. Entendeu como Deus trabalha, querido? Os que não são, vêm se tornar a ser. Os que não são, acabam sendo. Então, nós não temos que estar apavorados buscando ser e aparecer e mostrar que somos. A única coisa que a gente tem que continuar é se dobrando aos pés desse rei, todos os dias o adorando, todos os dias o buscando, porque ele vai olhar para o nosso coração, ele vai dizer, esse menino tem futuro. Ele é meio teimosinho, às vezes ele faz as coisas erradas, mas o coração dele tem boas intenções. Eu vou trabalhar nesse coração. E ele trabalha, e a gente vai ficando essa coisinha bonitinha, a cada dia o Senhor trabalhando em nosso coração. Você não pode voltar aqui a semana que vem, querido, pior do que você estava hoje. Você tem que vir no mínimo melhor. Amém? No mínimo querendo mais. No mínimo mais manso. No mínimo mais misericordioso. Mais amoroso. Porque é assim que Deus quer fazer conosco. Se fez com Raabe, por que não pode fazer com nós? Se fez com Davi, fez com tantos homens na Bíblia. Fez com Pedro, o homem mais teimoso da vida. Pedro era um homem mais teimoso da vida. Mas se tornou uma bênção. Você vai ver que o coração dele depois, nossa, ficou manso. Porque Deus sabe amansar o coração do homem, querido. Amém? Nós somos um veículo que ele fez e ele tem um manual. Ele sabe como consertar os erros que Adão, né? O cisco no carburador que Adão pôs lá. Ele sabe como limpar, ele sabe como mexer, ele sabe como deixar esse veículo uma bênção. Amém? Isso se chama na Bíblia poda. Ele vem e poda. E poda é disciplina. O pai disciplina ao filho a quem ama. Se você é filho, e eu sei que você é, ele vai te podar, mas sempre para você dar mais frutos ainda. Nunca para todo mundo dizer. Você já viu, tem cachorro, por incrível que pareça, que quando você tosa ele, tem cachorro que entra em depressão. É até engraçado falar isso, né? Tem cachorro que fica depressivo, ele fica com vergonha. Né? Acho que o Toby, eu não lembro faz tempo, mas quando, não é? Ele estava com aquele pelão, ele ficava tudo cheio, né? Ele ficava metido mesmo com aqueles pelão. Aí no dia de tosse, quando ele voltava sem graça, com a cabecinha baixa, rabinho no meio das pernas, tipo assim, nossa, tô sem pelo. Mas Deus às vezes faz isso com a gente, não faz? A gente, né, tá aquela coisa linda, tudo cheio de pelo, pomposo, já tá achando que é. Deus fala, Espírito Santo, vamos ter que dar uma tosadinha. Passa a maquininha, a gente fica tudo no... é aí que eu quero você, queridão. É aí que eu quero você. Bem tosadinho. Amém, querido? Vamos dormir hoje com o coração pensando em Raabe. Aquela que não era, veio se tornar a ser. E ela não pediu para isso, viu, querido? Ela nem imaginava que ela ia fazer parte da tribo de Judá. E ela ia ser da parentela e da genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós não sabemos o que Deus tem para nós lá na frente. Mas uma coisa eu posso garantir. O nosso Deus não é pouco não. Ele tem para nós excelente, viu? O nosso fim vai sempre ser uma bênção. A nossa vida não vai terminar como o filme de Titanic. O nosso barco não vai afundar. É um filme que você assiste e depois você tem raiva de ter assistido. Porque é gostoso quando você assiste alguma coisa e você vê um final feliz. Sim ou não? Você vê que terminou tudo legal. Você falou, puxa, que legal assistir isso aí e tal. Agora você assiste um filme, chega no final, morre. Morre a moça lá, que gostava do rapaz. O filme é um negócio assim. Assisti só uma vez também. É o moço que morre, né? A moça fica. Aí você fica aquela tristeza depois, fala, puxa, coitado, não podia, né? Por que ele teve que morrer, aquela coisa? Não é assim o nosso fim, querido. A Bíblia já fala que somos mais do que vencedores. Então, mais que vencedor não pode ter um fim triste. O meio pode ter luta, pode ter guerra. Mas no final nós vamos, como o povo de Israel guerreava, lutava, suava e às vezes até se feria, mas no final eles estavam lá com os despojos e a vitória na mão. Amém? Isso que é importante. Glória a Deus. O que nós vamos fazer então? Vamos cantar uma música.